Então, a aula de hoje, de língua portuguesa, a gente vai falar mais uma vez sobre interpretação de texto, tá? Lembrando, né, já foi falado na aula passada, só relembrando que interpretação de texto, nós temos os tipos de texto que são prévia, seletivo, o analítico e os textos interpretativos. Tá? Para uma boa interpretação de texto, é importante que a gente siga algumas orientações, como ler atentamente o texto todo, né, reler o texto quantas vezes forem necessárias, sublinhar as ideias mais importantes e separar os fatos de opiniões. E, por último, reescrever o conteúdo lido. Isso quando a gente vai fazer uma interpretação, que a gente tem tempo, a gente está fazendo um trabalho escolar, em casa, né? Ou até mesmo na escola, mas que você não tem aquele tempo restrito, né? Claro que quando você vai fazer um vestibular, uma prova de Enem, coisa assim, se tem um determinado tempo para terminar, você não vai ter tempo de reescrever o texto lido, né? Isso serve apenas quando você vai fazer um trabalho escolar em que você tem tempo para você reescrever o texto, para poder fazer uma boa interpretação. Tá? Eu tenho a questão 1, tá? É uma questão da PUC, diz assim: o menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha, até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com outros arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado. Não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: você sabe quem lançou essas flechas? E o garoto disse: sim, fui eu. O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro, eu jogo a flecha e depois pinto o alvo ao redor. Os ditados populares e provérbios têm a capacidade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza o texto é: você tem que ver que nesse texto, né, você tem que considerar que as questões como essas são muito frequentes, tá? Porque os examinadores, eles querem saber se você consegue combinar o dito popular, né, o ditado popular, com o texto que você acabou de ler. Tá? Então, assim, eles vão avaliar duas coisas: se você compreendeu o texto e se consegue trazer uma frase que combine com ele. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa história? Tá? A gente está vendo que o arqueiro, ele não foi atento, né, à estratégia do menino, né, que era de atirar a flecha e depois pintar o alvo. Por isso, o menino estava se beneficiando da falta de atenção do arqueiro e enganando ele. Né? No caso da história, o arqueiro aqui seria o cego e o menino era quem tinha um olho no meio dos cegos. E assim ele foi beneficiado. Né? Então, tem alguns ditados populares que dizem: não adianta chorar sobre o leito derramado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cada macaco no seu galho, e quem com ferro fere, com ferro será ferido. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Então seria a resposta E. Né? O arqueiro foi enganado, né? O arqueiro ele era o cego e o menino era quem tinha um olho no meio dos cegos, né? Que saiu beneficiado. Segundo o texto, diz assim: dia desses, uma equipe de reportagens de um canal por assinatura veio até minha casa para me entrevistar sobre a era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me antes do operador ligar a câmera. Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito
esparramado no sofá, com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem por acaso, durante o intervalo de um filme de ação, detalhou. E para esse cara é para esse cara que você vai falar. Pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos. Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta fora, aos pontapés. Respirei fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com Homer Simpson, postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de duas crianças, acredito que há uma enorme distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce, né? O texto foi tirado da Folha de São Paulo, né? A TV virou um dinossauro. Bom, segundo o repórter, o telespectador típico, tá? Eu quero saber como é o telespectador típico. Então, atente para o enunciado da questão, né? Veja que, apesar do texto enfocar diversos aspectos, né, e ter mais no personagem, a pergunta é bem específica, né, e versa sobre quem é o telespectador típico, né? Se a gente for eliminando as opções, né, a gente vai chegar no sentido que a gente vai chegar na letra B, né? Ele é considerado que imaturo, né? Ele é considerado imaturo de acordo com o próprio texto. Ele tem idade mental baixa, além de apresentar outros comportamentos que podem reforçar isso. Tá? Então, segundo o jornalista, o telespectador típico deve ser imaginado como alguém com uma idade mental de 14 anos, ainda que ele seja adulto. Né? Então, seria a letra B, ele é imaturo. As outras opções, ó, tem dificuldade para entender a era Vargas, não é, né? É capaz de entender qualquer explicação, evita mudar de canal e busca informações históricas ao acaso. O texto 3 é um cartoon, né? Então diz assim, examine o cartoon, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Então, onde está o efeito de humor nesse cartoon? Então, a análise de cartoon ele é muito comum, né? A gente tem que observar não apenas o verbal, né, o que está escrito. Então, a gente ali né, tem os dois homens conversando. O GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística, né? Ele diz. Ele está com o GPS ali na mão. Então, além da gente observar o verbal, a gente tem que observar também o não verbal, né? Ou seja, a imagem, né? Tudo que ele contribui para a compreensão do texto. Aí você pode identificar que os homens, né, eles são brasileiros, né, mas eles estão em outro país, né, veja aqui a Torre Eiffel, no fundo, com o telefone na mão e aparentemente perdidos, né. Então veja, se eles estão em Paris e o GPS não vai resolver, né, por eles não saberem falar francês, né. Então o GPS ele não fala francês, ou seja, o problema vai continuar, né? O problema continua. E eles continuarão perdidos, né? E eles continuarão perdidos nos dois sentidos, tanto na língua quanto geograficamente. Então, a opção em que eu pergunto, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da semelhança entre a língua de origem e o local, falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico, falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico, uma discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local, né? Uma discrepância, uma desigualdade, uma diferença, né? Uma discórdia de situar-se, né, geograficamente e dominar o idioma local. É a letra D. E aí, incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. Também não condiz com o cartão, tá? Letra D. O quarto texto
Diz assim: enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la vista, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. A raposa respondeu: mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com as suas palavras. Tá? Então, esse texto aqui, ele é uma fábula, né? E a fábula, cada fábula tem uma moral na história, né? Então, a ideia aqui seria que você possa apontar, depois de ler toda essa fábula, que moral ela quer nos apresentar, né? Então, o que é uma fábula, né? Para quem não conhece ou não lembra, né? Ele é uma narrativa curta, né? Em prosa, pode ser em prosa, em verso, né? Com personagens, animais que agem como seres humanos e que ilustra sempre uma moral na história, né? Quem não lembra da historinha da cigarra e a formiga, uma fábula, do leão e do ratinho, né? A raposa e as uvas, né? Então, nessas fábulas, né, os animais eles são personagens, eles possuem características humanas, né? Então eles têm características como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, tudo características humanas, né? Por meio dessas características, os personagens movimentam-se, né? E a história se desenrola, levando sempre à construção de um ensinamento, tá? Então, dentro dessa fábula, a gente pode tirar aqui que a atitude do lenhador ela foi controversa, né? Que a atitude do lenhador ela foi controversa, pois apesar de fazer uma afirmação com palavras, né, ele fez outra com gestos. Isso mostra que alguns homens eles proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos desprezíveis, né? Os atos vis. Então, ficaria a letra B. Dessa fábula pode ser vista uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Tá? Então, a questão A, né? A fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las. Né? Não condiz com o texto. Né? Essa fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas e que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticas em relação àquelas que não lhe agradam. Né? Também não condiz com o texto. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. E essa fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama das ínfimas desgraças, enquanto ela própria suporta sem dificuldade desgraças enormes. Então, vê que as outras opções não condiz com a fábula, né? Então, ficamos com a letra B, ok?